أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Fui convidada, agradeço ao Centro Cultural Mercosem, ao Carlos, a Karina, ao Imendardi, né? Bem-vindo à nossa comunidade. Espero que tenha muito sucesso aqui. E eu vou fazer uma abordagem, né? Porque muito se tem falado sobre o Islã, mas, lamentavelmente, de uma maneira um tanto quanto estereotipada. Então, nessa apresentação, eu espero que seja breve, depois eu vou abrir para perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta, evidentemente, estarei à disposição de vocês. Em relação ao Islã, o meu tema é o Islã além da mídia, né? E nós somos massacrados diariamente com informações que nós sabemos, né? Que muitas vezes, eu não vou ficar aqui repetindo o lugar comum, né? Que a mídia é manipuladora, mas isso independe se ela é ocidental ou oriental, a mídia ela tem o poder sempre, né? De manipulação, de decisão, enfim. Então, dizer que a manipulação da mídia, isso é uma obviedade. O meu objetivo aqui é mostrar o que está além dessa mídia, quer dizer, o que motiva e o que faz com que o Islã seja hoje mal visto, né, como os Estados Unidos assim o querem, que faça parte do eixo do mal, né? Nós lembramos bem, quando houve a queda das Torres Gêmeas, o Bush fez questão de colocar 3 países no eixo do mal, né? Sendo que 2 deles eram países muçulmanos e o terceiro era a Coreia do Norte. Bom, e aí quando a gente pensa em Islã, se nós fizermos uma retrospectiva de caráter histórico, né? Também quero deixar bem claro aqui que eu não sou uma teóloga, estou longe disso, né? Não é minha função, inclusive. Vou fazer um recorte de caráter histórico em relação ao tema, né? E procurei fazer com que não fosse histórico, antropológico, literário, enfim, que fosse tão desgastante para vocês. Bom, quais são as causas, né, que fazem com que o Islã, de uma certa maneira, seja visto como o grande inimigo, o mal? Quer dizer, se nós fizermos uma avaliação dos termos utilizados para definir o Islã, na maioria das vezes nós vamos encontrar sempre um termo que semanticamente tem um caráter negativo e vamos assim dizer, negativo e constrangedor também, né? E quais são as causas disso? A causa não é o 11 de setembro, evidentemente. Isso, o 11 de setembro, nesse momento, quer dizer, num determinado momento, ele passa a ser o protagonista, né, desse contexto, mas a causa é muito anterior, né? A gente sabe, por exemplo, que as cruzadas, né? Então, a luta entre o bem, vamos considerar bem, dentro de uma perspectiva ocidental, é tudo que representa os valores ocidentais, e o mal é tudo que representa os valores orientais. Isso aí é o recorte que os ocidentais procuram passar. As cruzadas, né? Então, quando a gente pensa nas cruzadas, num primeiro momento, quer dizer, as cruzadas elas vão representar, vão dar um caráter negativo para a construção dessa figura do homem muçulmano, né, dos muçulmanos e, consequentemente, do próprio Islã. Isso está historicamente, né, se nós olharmos como foi a ocupação da Península Ibérica, da Europa, mas basicamente a Península Ibérica, Espanha e Portugal, foi um dos poucos raros processos de, não vou dizer colonização, mas de convivência pacífica. Os muçulmanos ocupavam essa região, né, conquistavam, mas não havia derramamento de sangue, não houve extermínio de uma população, como foi o caso da América, por exemplo, né? Nós sabemos que quando os espanhóis aqui chegaram, os próprios portugueses, lamentavelmente no Brasil não há registros sobre o extermínio de indígenas que certamente aconteceram. Quer dizer, se nós analisarmos como é que historicamente foi esse processo de ocupação, tanto da América Central quanto da América, né, quanto do Brasil, evidentemente houve um processo de imposição de uma cultura.
coisa que o Islã nunca o fez quando ocupou a Península Ibérica, né? Portugal e Espanha. Como é que era o processo de conversão? Não era pela espada, era pelo bolso. Eu costumo brincar assim, né? Mexeu no bolso, mexeu com todo mundo. Os não muçulmanos pagavam os impostos muito maiores que os muçulmanos. Consequentemente, não era obrigado, mas as pessoas viam dessa forma uma maneira de se converter, né, e ficarem livres desses impostos. Isso no primeiro momento. A questão da língua. Em nenhum momento houve a imposição da língua, né? Nós sabemos que a língua é um artefato simbólico de um povo e é ela que vai registrar o domínio de uma cultura. No caso desses países, nós não temos a imposição do árabe. O que nós vamos ter, sim, é uma colaboração para formar o vocabulário de origem portuguesa, né? E a Espanha também, algumas estruturas sintáticas do espanhol se aproximam muito do árabe, ou vice-versa. Quando acontece a expulsão desses muçulmanos que vão ser perseguidos pela igreja, aí também cabe lembrar o seguinte: quando se fala em Inquisição, automaticamente nós vamos logo pensar nos judeus que sofreram a Inquisição. A nossa história está repleta de historinhas, todo mundo que tem o sobrenome de animal ou de plantas, né, são os convertidos, sim, mas nessa leva de convertidos vieram também muçulmanos. Não se dá esse destaque, mas os muçulmanos foram extremamente perseguidos e morreram na fogueira nesse período. Então, a construção, né, tem até uma tese que diz o seguinte, que Carlos Magno só conseguiu ser Carlos Magno, esse rei poderoso, ele retira, né, todos na França, ele que vai trabalhar para a expulsão dos muçulmanos, depois com o Ricardo III. O que vai acontecer essas figuras históricas só vão existir porque Mohammed existiu. Se não fosse eles passariam medíocre, de uma maneira bem medíocre pela história, mal seriam lembrados. Então, quando começa esse processo da expulsão, naturalmente se constrói o lado negativo do muçulmano, né? Depois nós vamos ter, então, o primeiro estereótipo de violência é criado na época das cruzadas. No século XVIII, Napoleão faz uma expedição para o Oriente Médio e e com ele vão alguns pintores, escritores, né? Inclusive, graças a essa expedição, as Mil e Uma Noites chegam ao Ocidente. Uma tradução do Antônio Galland, numa tradução muito censurada, porque devemos lembrar que Antônio Galland era representante de uma burguesia francesa, cheia da moral burguesa, e algumas partes das histórias das Mil e Uma Noites são retiradas, né? E as que são picantes são amenizadas. E aí se começa a se construir através, já que o Ocidente e o Delacroix, por exemplo, vai ter uma série de pinturas que vai mostrar, quer dizer, um lado lascivo do árabe muçulmano. Aqui, nesse momento, árabe e muçulmano, nesse contexto histórico, são sinônimos. Depois nós temos, obviamente, o Império Otomano. Na expansão do Império Otomano, que depois ele passa a ser turco-otomano, mas turco só depois do século XX, depois os jovens turcos, aí vou entrar numa outra seara. O Império Otomano, pela perseguição que ele impõe não só aos cristãos, isso vai acontecer na região do Monte Líbano, a perseguição que eles vão fazer aos drusos, né, a imposição da construção de mesquitas por outras minorias, a maneira que eles vão invadindo a Europa, isso tudo começa a criar um estereótipo também de violência do muçulmano. Isso nós estamos no século XVII, no século XVIII, e essa imagem ela vai até a Primeira Guerra. O projeto, com o final da Primeira Guerra, com a queda dos impérios, né, nós vamos ter no projeto colonialista do Oriente Médio, imposto pelas potências europeias como França e como Inglaterra,
começa também a construção de um estereótipo desse muçulmano que ele não é mais violento, mas ele passa a ser visto como um tolo. Então é dessa forma que esse projeto e feroz, né, bárbaro, esse projeto ele passa a existir também, quer dizer, ele corrobora a ocupação da França e da Inglaterra em determinados países que hoje compõem o Oriente Médio, de uma maneira que justifique a invasão do Oriente, né? Quer dizer, a queda do Império Otomano, saem os turcos otomanos, entram os franceses e os ingleses num sistema de colonização, levando o projeto imperialista ocidental para essas áreas, e para justificar a sua presença é o mesmo argumento que os Estados Unidos usaram para, por exemplo, invadir o Iraque, né, em 2003. Não há democracia, né? Ou o mesmo argumento que se usa em alguns países hoje, como a Síria, que está em plena guerra civil. Bom, e a criação do Estado de Israel também no final da Segunda Guerra, né? Lembrando que todo o Oriente Médio, o único país que não é muçulmano, que tem uma minoria pequena, mais significativa, mas ele é cercado por países muçulmanos. Então, para poder justificar o apoio que o Ocidente vai dar para Israel, se cria também um outro estereótipo, quer dizer, além da questão, né, de ocupação, da guerra que vem por acaso, o estereótipo que se constrói desse árabe violento que pode destruir todo e qualquer país. Essa imagem, ela até hoje, ela está forte, né, cada vez mais em relação a Israel, quando por exemplo, diga assim, o Irã vai destruir Israel. Né? Ele pode destruir Israel como qualquer outro país, ou vice-versa também. Israel também tem bomba atômica, né? É bom também lembrar isso. Só que ninguém fala. Bom, agora, o que vai fazer com que hoje, nós no século XXI, temos esse olhar, hoje, por conta das mídias e da velocidade de informação que nós temos, o que contribuiu para a legitimação desse estereótipo que se faz no processo foi o ataque às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. A partir daí se coloca um novo paradigma e novos argumentos surgem para a destruição, para o sufocamento de uma religião. Cabe lembrar, uma religião que mais cresce no mundo, né? Então, é muito significativo isso, né? A religião que mais cresce é aquela que eu gosto muito da expressão em inglês, the devil, né? Mas, devil, né? Então, a religião cresce e se ataca essa mesma religião. Tem uma lógica, né? Não é à toa que que o Ocidente faz questão de cada vez mais confirmar os estereótipos que vêm lá do século XIII, do século XIV. E aí, com isso, se constrói uma imagem orientalista da situação, né? E aí eu recorro ao pensador Edward Said, que vai dizer o seguinte, né, que o Ocidente vai construir o Oriente como ele gostaria de ter. Então, ele cria um Ocidente, a imagem do Ocidente, do Oriente construída pelo Ocidental, é uma imagem que não corresponde ao que exatamente é. Seja para o bem, seja para o mal, é um olhar orientalista, né? Então, essa noção de orientalismo, né? O Oriente como imagem do Ocidente, a visão que o Ocidente constrói do Oriente, é chamada de orientalismo, essa categoria vem com o Edward Said, e hoje nós usamos o tempo todo. Se nós pensarmos na literatura, por exemplo, a literatura brasileira está cheia de exemplos orientalistas. Um deles, né, a título de curiosidade, tem uma crônica do Machado de Assis, e que ele se surpreende, por exemplo, quando ele descobre que o amigo dele era um muçulmano e só tinha uma mulher. Como ele só tinha uma mulher? Então, o estereótipo que o muçulmano vai ter 4 mulheres, 5, 20, 30, na literatura ele é muito presente, como também o próprio Jorge Amado faz isso. Bom, então,
Eu falei para vocês que na expedição que o Napoleão faz para o Oriente, quando eles voltam para a França, nós vamos ter, por exemplo, Delacroix, que vai fazer pinturas dessas mulheres, né, sempre dançando, de uma maneira muito sensual, muito erótica, muito exótica. É sempre o exótico, o Oriente é exótico. Né? E é muito interessante que nós da academia, muita gente que se conhece, quando vai fazer mestrado, doutorado na área de Oriente Médio, boa parte se encanta pelo Oriente Médio porque faz dança do ventre, né? Mas aí também é um outro detalhe. Bom, também, né? Então, né, esse quadro também eu acho ele bem representativo, porque ele se concentra nele todos os estereótipos que o Ocidente constrói em relação ao Oriente. A violência, a luxúria, a sensualidade. Então, tudo isso, né, a gente vê nessa pintura do Delacroix, não só nessa, como em várias outras, né? Tem uma que são as mulheres tomando banho num local específico, cercada de homens, as olhando. Então, isso é o reforço, ou seja, a mulher nesse contexto do século XVIII, a mulher oriental, muçulmana oriental do contexto do século XVIII, é vista de uma maneira que a diminui, de uma maneira que ela é apenas um objeto de prazer. É claro que é um reflexo também do tempo, mas nós não iremos ver na literatura ou nas pinturas ocidentais esse olhar em relação às mulheres. Então, quando vai se falar em mulher, como assim, já é um termo bem popular, em mulheres fáceis, os intelectuais, os pintores, os escritores e pintores vão recorrer à imagem da mulher, do feminino que essa cultura traz. Isso por quê? Porque as próprias Mil e Uma Noites, né, trazem esse mito de Sherazade, ele também, em algumas passagens, não corrobora, mas há um dado da sexualidade no Islã que é muito forte. E o Islã, em relação a isso, é muito tranquilo. Né? O sexo no Islã não é repressor. Né? Não é aquela moral judaico-cristã. Também não estou dizendo que também vai ser a orgia. Não. Né? Mas o Ocidente vai entender como orgia. E aí os quadros nós vemos dessa forma. Bom. E aí no século XX, né, quer dizer, no final do século XIX e no século XX, surge, né, o cinema vai ser mais um instrumento de criação de estereótipos contra o Islã. E aí nós vamos ver, né, tem um livro chamado Filmes Ruins Árabes Malvados, como Hollywood Vilificou um Povo, de Jack Sherman. Vai mostrar sempre os muçulmanos de uma maneira, atualmente, principalmente, né, depois do 11 de setembro, como os grandes vilões. Sai de cena o soviético, o russo mau, vilão, porque a vilania era uma atribuição apenas dos russos, né, com o fim da União Soviética, entra em cena os muçulmanos. Bom, e aí eu vou fazer vou falar um pouquinho de Hollywood, Islã e o mundo árabe, né? Qual vai ser a abordagem que Hollywood vai fazer do mundo árabe e do mundo islâmico? É o bem ocidental versus o mal oriental. Os árabes sempre vão ser vistos, já falei, como malignos, mas, no entanto, isso não é sempre. No início do século XX, quando ainda está lá o projeto colonialista, né, ainda é o Império Otomano, né, a saída dele, o projeto colonialista começando no Oriente Médio, nós vamos ter o Rodolfo Valentino como a imagem do grande sedutor. Quem é que não lembra, eu não lembro nada, obviamente, mas quem é que nunca viu um filme do Rodolfo Valentino vestido de oriental? Vou voltar ao Rodolfo Valentino. Como é que os personagens nos filmes americanos são apresentados? São bilionários, perdulários ou luxuriosos, e isso se justifica. A imagem que o Ocidente constrói dos sheiks do petróleo é justamente essa. É sabido que dos países do Golfo, quando eles vão para o Ocidente, onde tudo é proibido no país deles, mas no Ocidente, porque nós estamos falando
do lugar do ocidental. A gente não está falando do olhar do oriental em relação ao ocidente, e também ele muda. Mas, né, então, é sabido que os países como a Arábia Saudita, Kuwait, esses países de Catar, fazem orgia, eles viajam e vão fazer tudo que é proibido em suas terras. E aí se constrói, se corrobora a imagem do perdulário e luxuriosos. O cinema também vai fazer uma grande confusão de uma prática beduína e vai dizer, não, todo mundo faz isso. É comum que no deserto o sequestro de mulheres é uma prática, não estou dizendo que seja, não estou justificando, mas isso acontece. Dizer que isso não acontece é acreditar em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa, desculpa, né? Acontece sim, mas não com a frequência e nem com a violência, né, que Hollywood tenta passar. Muitas vezes, quando Hollywood mostra esses sequestros de mulheres, também, normalmente, o sequestrador é maravilhoso, né? O Omar Sharif, por exemplo, né? Então, mexe também com o imaginário qual é a mulher que não gostaria de ser sequestrada por um Omar Sharif no meio do... Porque mexe com a fantasia do sexo sexual e sensual e erótico. Outro personagem muito comum nesses filmes americanos são os homens bombas, né? Então é sempre um homem bomba. Então nós temos vários filmes que mostram, né, filmes americanos produzidos nos Estados Unidos, né, que mostram como esses homens bombas são recrutados. É fato que são recrutados, sim. É fato que são treinados para isso. Tanto é que a gente vê o que acontece. Mas a maneira, a sensação, como Hollywood faz isso em massa, a sensação que dá que todo muçulmano é um homem-bomba, né? Ou todo muçulmano, a qualquer momento que aparecer, basta ver o que os muçulmanos passam nos aeroportos da Europa, por exemplo. Bom, e as mulheres são dançarinas do ventre, isso é prática, são terroristas, e agora começa a surgir um novo personagem nos filmes americanos, a mulher terrorista. Né? Quando a gente começa a ver os filmes mais recentes, essa mulher também, por baixo, né, de toda aquela opressão, se esconde uma terrorista. Essa é a mensagem que Hollywood nos passa. Bom, e aí eu faço um contraponto. No século XX, como é que os árabes eram vistos? Os árabes muçulmanos? Bárbaros, tribais, segundo Hollywood, tolos, avarentos e ignorantes. No século XXI, após 11 de setembro, o bárbaros continua, são fanáticos religiosos, são opressores e são terroristas. Por que essa construção desses fanáticos religiosos, ela se associa? Aí não é mais o 11 de setembro. Quando acontece a Revolução Iraniana, né, no final dos anos 70, né, 78, 79, acontece a Revolução Iraniana, o que os estudantes iranianos fazem? Ocupam a embaixada americana. Naquele momento, né, os Estados Unidos, que tinham relações pessoais, inclusive com o Shah do Irã, Reza Pahlavi, a sua supremacia ela é derrubada por um grupo religioso. Quer dizer, eles levaram uma rasteira que eles não esperavam levar. E não conseguiram, é muito interessante também isso, como eles não conseguiram, com toda a força que os Estados Unidos têm, não conseguiram retirar, quer dizer, depois no final eles se retiram. Mas durou muito tempo aquela invasão da embaixada americana e a partir dali o Irã passa a ser o país inimigo dos Estados Unidos, para os americanos também, e essa construção. Por que o fanático religioso? Quem é que vai liderar a Revolução Iraniana? Ayatollah Khomeini, um clérigo. Né? Então, ter essa imagem do clérigo liderando uma força, uma transformação política, e o receio que os americanos vão ter de que a Revolução Iraniana se espalhe por todo o Oriente Médio. Então, não só pelo Oriente Médio, também no mundo. A revolução não como ocupação de poder só, mas essa revolução de hábitos, que é a mais grave, a revolução cultural, que é muito mais séria. Né? Então, eles começam a temer que, se dentro do Irã eles não conseguiram dar conta da ocupação, da invasão da embaixada, como é que esse país, a supremacia, a grande águia, ia conseguir deter
essa revolução fora dessas fronteiras. Então, nada melhor do que associar o fanatismo religioso a esse grupo, né? Passa a ser uma sombra dos Estados Unidos. E depois dos anos 60, nós sabemos que houve no mundo todo a Revolução Feminina, né? Os movimentos feministas, e as mulheres para o Ocidente passam a ser opressoras. O que ninguém pergunta é por quê? Porque o Islã obriga a mulher a usar hijab. Sinto muito, não obriga. Usa quem quer. Depois se acerta com Deus. Isso é outra história, né? Mas no primeiro momento, dentro do próprio Irã, quando isso aconteceu, as próprias mulheres é que quiseram usar, como uma forma de fortalecimento de sua identidade, porque o Irã estava num processo de ocidentalização tão acelerado que a própria sociedade começou a pedir, né, a querer que, tipo assim, vamos dar um freio. E as mulheres foram às ruas, sim, e elas começaram a usar, né, no caso do Irã, o chador, como uma forma de identificação, de reafirmação de sua identidade. Mas hoje usa. Hoje elas continuam a usar. Muitas querem? Não, muitas não querem. E aí não vou entrar no mérito aqui, né, das implicações políticas que acontecem quando uma mulher não se recusa. Mas tem também, a gente depois até conversa sobre isso. E, obviamente, saem os ignorantes de cena para entrar a imagem dos terroristas. Então, esse é o discurso da mídia, seja ela as mídias digitais, seja os jornais e seja o cinema. E aí eu falo um pouquinho, né, do Rodolfo, que eu falei do Rodolfo Valentino, né, esse olhar sedutor. Então, nós temos o sheik sedutor, né? Então, no primeiro momento, é essa imagem que se tem do árabe muçulmano. Quem é que nunca se apaixonou pelo Omar Sharif? Tem muita gente jovem aqui, né? Mas enfim. E na segunda metade do século XX, o marco 11 de setembro, que vai mudar o paradigma desse olhar em relação ao Islã. O Islã passa a ser o maior inimigo do Ocidente, a partir de 11 de setembro. É interessante notar que quando houve o 11 de setembro, né, e que o espaço aéreo americano foi fechado para todo mundo, saiu um único avião de lá, carregando toda a família do Bin Laden, né, que é sócio da família, né, ele morreu, que era sócio da família Bush em vários postos de petróleo no Texas. Então, a gente tem, né, até que ponto, né, essa construção é feita. Até onde vão os interesses econômicos. E aí, eu pego aqui algumas passagens, essa notícia de jornal é do dia 12 de setembro, um dia depois do 11 de setembro. Então, nós temos terror suicida para o mundo, Bush fala em milhares de mortes. A gente pode ver que em nenhum momento, porque, obviamente, logo depois do atentado, ninguém sabia quem tinha feito, né? Mas a gente começa a ver como a construção das manchetes, né, o sentido das palavras passa a ganhar um espaço grande. A palavra terror, todas as vezes que se falar em Islã, a palavra terror vai estar associada a ele. É impressionante. Se a gente fizer um levantamento do discurso ocidental em relação ao Islã, a palavra terror vai estar associada a ele. E isso começa no dia 12 de setembro de 2001. Aqui também, né? Olha só, a manchete do Miami Herald, ele vai dizer Evil Acts, né? A ação do diabo. Então, de novo, vejam que o diabo é um elemento religioso no sentido, ele é citado nos livros sagrados, né, como representação do mal. Então, de novo, essa ideia. Então, quando ele usa Evil, diabo, ele já está fazendo uma referência indireta que é uma ação religiosa. Se é do demônio, é do mal. Bom, e aí começa a ver, voltando aqui ao cinema,
hoje nós já temos começa assim, começou a ter uma grita, né? Começou a ter uma crítica muito grande a esse olhar que o cinema considera muçulmano. Então nós vamos ter alguns filmes como CSI, como o 24 Horas, o Law and Order, né? Começa a colocar muçulmanos, porém não maus, não naquela, mas com um detalhe, obviamente eles tinham que ser aliados dos americanos, né? Não era à toa, não, ele é bonzinho, desde que seja um aliado americano, desde que ele lute contra o Oriente, aí ele aceita. É o que esses filmes passam. Se vocês tiverem a oportunidade de ver o Law and Order, né, são alguns episódios que isso acontece. Bom, e aí, retomando a ideia dos estereótipos, quando a gente vê uma imagem dessa, sem nada, o que a gente acha? Nós aqui não, mas no modo geral, o público em geral. Logo vai associar um terrorista muçulmano, né? Está escondendo a cara. Essa foto é de um traficante no Rio de Janeiro. Tá? Essa outra, né? É muito interessante como é que as pessoas confundem, né? Você não usa burca, né? Não, nem toda muçulmana vai usar burca, né? O burca, chador, hijab, isso aí. Mas essa ideia, a ideia da opressão, a mulher oprimida, né? As mulheres que não podem sair sozinhas de casa, né? A gente chega a ouvir um absurdo de dizer que até no Líbano as mulheres não saem sozinhas de casa. Eu acabei de chegar de lá, todo mundo trabalha e todo mundo sai sozinho de casa. Isso aqui, no último mês eu estive no Líbano, esse aí foi uma cidade, a cidade de Tikka, eles têm ali uma área de lazer na própria cidade, aberta ao público. E o que a gente pode ver? Moças de hijab dançando alegremente com homens ao lado delas. Ou seja, é como também diz assim, que o muçulmano não gosta de festa. Adoramos festa. Eu, pelo menos, adoro. Né? Posso ver uma festa. Porque vocês são muito sérios. Não, a gente gosta de festa sim. Né? Começa daí. Gostamos de dançar, sim. E quando eu vi, né, e no Líbano, ao contrário de que muitas pessoas na própria academia dizem, não acontece, ali, ó, eu trouxe a foto para provar que acontece. E certamente em outros países muçulmanos esse tipo de confraternização e esse tipo de festa acontece. Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho desse estereótipo da mulher, né? A mulher muçulmana é oprimida, é reprimida, é pobre coitada. Se nós pensarmos, né, realmente, se nós pensarmos no Islã, na Arábia, quer dizer, antes, né, se nós pensarmos na Arábia pré-islâmica, a mulher não tinha direito nenhum. Era o infanticídio. Se o marido morria, ela era simplesmente devolvida para a família sem nenhum direito. E o Islã vem para libertar essa mulher dessa opressão que acontecia na Arábia pré-islâmica antes do nascimento do profeta Muhammad. E quando vem o Islã, nós vamos ter, eu sempre falo em 3 figuras fundamentais na história do Islã. Sobretudo uma delas, que se não fosse ela, nós não estaríamos aqui como muçulmanos discutindo a religião. São 3 mulheres. A primeira delas é Khadija, a primeira mulher do profeta Muhammad, que vai ser o seu grande apoio, e é graças a ela que ele se legitima e se fortalece como mensageiro. Então, quando surge o Islã, está lá, é a primeira mulher a se converter, né, para o Islã. Depois nós temos a filha dele, Fátima, né, que também vai ser o seu grande esteio, que vai ser, né, conhecida como a mãe, ela vai ser o apoio, ela que vai cuidar da Umma nos períodos de guerra. Ela ia para os campos para ajudar os feridos. E a terceira, que eu confesso é meu xodózinho, minha querida Zainab, né? Graças a ela, né, a força dessa mulher que vai dialogar, que vai enfrentar o opressor na figura de Yazid, né, da Muawiyah, ela chega com a cara e a coragem e ela diz, né, num discurso belíssimo, ela diz o seguinte, né,
Você é que se divorciou do Islã. Eu não. Eu sou a descendente do profeta. Ela foi a única sobrevivente do grande massacre de Karbala, né? E é ela que vai se sentir, enquanto seu sobrinho não atingisse a maioridade, é ela que vai cuidar dele, é ela que vai protegê-lo, é uma mulher que vai formar, que vai ser a responsável pela formação religiosa de um dos membros que hoje, né, do Islã. Então, é o que eu falo, graças a Zainab, né, uma mulher que vai passar por todas as provações da opressão, né, é graças a essa mulher que hoje nós podemos dizer, né, que houve sim os herdeiros legítimos do profeta, que é o Ahlul Bayt, né? Então, quando falam do Islã, nós temos que tomar... o Islã não dá voz para a mulher, dá sim. Tanto é que ele sobreviveu por causa de uma delas. Né? Senão teria já acabado há muito tempo o Islã enquanto religião, enquanto mensagem de paz. Existiram outras aí para fazer a guerra, mas isso não merece a minha atenção. Bom, a segregação feminina, nós sabemos que ela é muito forte na Arábia Saudita, por exemplo. Eu sempre gosto de pegar dois países e fazer o contraponto entre eles. Na Arábia Saudita, mulher não pode dirigir, mulher não pode frequentar a universidade, né? Só as mais ricas, elas podem ir para cursos apenas para mulheres. Elas não participam da vida pública, elas não votam, elas não existem. Né? Elas, de fato, como cidadãs, elas não existem. Elas e nada são a mesma coisa. Tem um filme, tem um filme interessante chamado Wadirha, né? Que é a história de uma menina que quer comprar uma bicicleta, né? Mostra exatamente o que a mulher sofre na Arábia Saudita, o seu silenciamento. Não me venham dizer, tem mulheres que estão indo às ruas reivindicar. Não tem, e essas que reivindicam são da família real. A mulher comum não tem voz, não tem direito à educação. Essas que frequentam a universidade são da família real, outras não frequentam. No Afeganistão, que é um país muçulmano, né, não árabe, mas muçulmano, a coisa já, durante o governo talibã, as mulheres não podiam frequentar a universidade, não podiam estudar. Haja vista o famoso caso de Malala, né, que o pai peitou, o pai disse para ela estudar e ela foi estudar. Ela pagou caro, ela quase perdeu a vida. Né? Isso certamente é o Islã. Não é o Islã, não. É o Afeganistão. É uma leitura deturpada do Islã. Uma leitura limitada do Islã, né? Que vai decifrar ao pé da letra, é o que a gente fala. A interpretação textual é tudo. A análise do discurso é tudo. O que se pretende com isso, né? O próprio Alcorão dá direitos à mulher que nenhuma outra religião havia dado até então. Né? O direito ao divórcio, o direito à herança. Mas é diferente. Depende, também é uma outra discussão. Mas dizer que não há isso, né? Não há, a mulher não tem direito a nada. Não, tem, o Islã legitima. Inclusive o Islã, no Alcorão, há uma surata inteira dedicada às mulheres. Né? O nome da surata é Nisa, as mulheres. No Paquistão, que também é um país muçulmano, as mulheres elas já ocupam espaço. Tanto é que Benazir Bhutto, né, foi ministra, né, morreu assassinado, mas tem um detalhe, elas só podem estudar e trabalhar com a permissão do marido. O que a gente vê hoje, né, depois a gente pode até falar sobre isso, a radicalização de alguns países e a radicalização de algumas ações que são atribuídas ao Islã quando a gente sabe que não é a religião, porque o Islã também tem isso. Você tem que olhar o Islã numa perspectiva política, que é o Islã político, e numa perspectiva messiânica, que é o que eu estou tentando fazer aqui. Né? Eu posso depois até discutir o político. Bom, no Irã,
o xador no espaço público é obrigatório. Mas a gente sabe que a sociedade está em transformação e algumas assim. Então, a mulher, se ela quiser botar aqui, ela já até deixa. Muitas vezes até escorrega, aí vai. Então, a opressão, a polícia revolucionária, ela já faz vista grossa, só chega e avisa, ó, tá caindo, arruma o lenço, aí vai lá dar uma arrumadinha. Isso no espaço público. No espaço privado, não. Fique à vontade. As mulheres usam, aliás, são lindíssimas a maquiagem que elas fazem. Assim, um dia eu vou pro só para fazer cursinho de maquiagem, porque é belíssimo. Como elas se maquiam, como é que elas passam batom, como é que elas fazem o lápis. Então, ficam, né, elas andam de ônibus, elas ocupam a vida pública, elas trabalham. Mas a primeira-ministra, né, eu estou com o iraniano que tem até a vergonha de falar, Marzi Vahid Dastagir. Marzi Vahid Dastagir. Ela é uma mulher, coisa que na Arábia Saudita não acontece. Sardikot Molaverdi, né? Uma das vice-presidentes do Irã também. Houve como candidata à presidência da República uma mulher. Então, se é um país tão opressor assim, né? Por que a mulher está ocupando esses espaços? E a gente sabe que foi fundamental, tanto durante o processo revolucionário iraniano, a participação feminina, como também, né, hoje, o Irã viveu 10 anos da guerra do Irã-Iraque, contra o Iraque, onde muitos homens morreram. E quem é que assumiu o protagonismo nesse momento dentro do Irã? As mulheres. Elas passaram a ser o chefe de família, né? Então, graças a elas, também o Irã, como Estado, como país, não tinha mais homens, estavam todos indo para a guerra. E elas seguraram aquilo. Elas mantiveram, né, a estrutura social. Elas defenderam aquela estrutura social e aquele processo ao qual elas eram fruto dele. E a gente vê também, né, quer dizer, não precisa assim, tem um filme chamado Separação, né, não sei se vocês já viram, que a protagonista, ela trabalha, ela quer se separar. O único problema, o marido não se opõe à separação. O problema ali é a guarda da criança, que é aquilo que está sendo discutido. Mas ela quer viajar, ela vai se separar porque ela vai viajar. Num país que oprime tanto a mulher, isso aconteceria? Certamente não, né? Na Arábia Saudita jamais aconteceria. Ela sequer poderia pedir o divórcio. Bom, todo mundo fala, no Islã não pode ter representações, realmente não pode, né? Do profeta Mohammed, isso não pode, mas também no Alcorão, e eu posso ter certeza que nenhum muçulmano shia vai sair matando alguém porque fez a caricatura do profeta, né? Isso fere os princípios da vida. No século XVIII, aquela iluminura ali, do século XVIII, fez uma representação do profeta Mohammed. Até onde eu sei, o pintor não morreu, né? Então, quando nós ficamos sabendo pela mídia que fez a caricatura do profeta e o cara mataram o sujeito, como foi o caso do Van Gogh em 2000 alguma coisa, 2005, se eu não me engano. Não foi a religião que mandou, foi uma interpretação torpe daquilo. Quando o Charlie Hebdo fez a caricatura, né, a questão das caricaturas do Charlie Hebdo, ali, o Charlie, ele fere, na minha opinião, todas as religiões. Ele é agressivo, é extremamente agressivo. É uma forma de humor? Para ele, sim. Mas também não se justifica o ataque. Né? Eu posso não gostar, eu simplesmente não vou comprar. Né? Não vou ver, não vou olhar, não me mostra. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esses estereótipos, não, se pintar o profeta vai morrer, não é assim, isso é um estereótipo criado. Não pode, tem que se explicar por quê. Não é pura e simplesmente vai lá e mata. Bom, outro estereótipo existente
é o da clitoridectomia, ou seja, vulgarmente conhecida como circuncisão feminina. Ela é um problema que isso não está no Alcorão, o Alcorão fala na circuncisão masculina, não está em nenhum livro, não está em nenhum hadith, não está em espaço algum que a mulher tem que ter, né, tem que fazer a circuncisão. Isso é uma prática tribal da África, né, nos países africanos. É um problema de saúde pública no Egito e na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita nós não temos os dados, porque é um país fechado, mas no Egito é um problema grave, que o Estado tenta combater, mas eles não conseguem, porque eles só tomam ciência da situação quando a mulher chega nos hospitais, já em estado de infecção, quase morrendo. Porque, não sei se vocês sabem, ela é feita da maneira mais primitiva possível, ou com gilete, ou com osso de animais, né, no meio do deserto, Então, imaginem, né, sem nenhum tratamento, sem nenhuma limpeza. Então, o Egito ele não consegue combater, o Estado tenta combater isso, é verdade, né, eu li recentemente um artigo sobre isso, mas eles não têm controle, porque não acontece nos grandes centros. Ou seja, se fosse legitimado pela religião, aconteceria, né, teria que ser proibido. Bom, o que ainda falando das mulheres, eu coloquei ali uma lista de mulheres de origem muçulmana, ou seja, uma religião que a mulher não pode se expressar, como diz o Ocidente, não teria toda aquela lista de mulheres escrevendo. Tem mais, eu só botei ali algumas, né? Uma religião que diz que a mulher não pode votar, nem ser votada, não teria uma vice-presidente numa república islâmica. Tem algumas muçulmanas ativistas, né? A Fátima Mernissi, a Nawal Saadão. A Nawal é uma feminista, bem modelo dos anos 60, bem Betty Hoffman. Bom, e aí, é isso, né? Então, era para provocar um pouquinho a reflexão sobre a construção, né, a ruptura desses estereótipos que a mídia constrói. São vários, as causas, os objetivos são vários, né? Enfraquecer uma religião que mais cresce no mundo, né? Colocá-la à margem. Há interesses econômicos de enfraquecimento de alguns países, né, para serem vistos de uma maneira. Mas é muito interessante que os Estados Unidos, quando falam em direitos humanos, não falam na Arábia Saudita, né? Ele está mais preocupado, vamos defender os direitos humanos, aí invade o Iraque, né? Mas eles não falam na defesa dos direitos humanos na Arábia Saudita, que é o país que mais desrespeita os direitos humanos, né? Bom, então, não sei se eu dei o meu recado, não sei se foi claro, não sei se foi bom, né? Qualquer dúvida, estamos aqui, se você quiser perguntar alguma coisa. Talibã? O que se diz é que essa palavra significa estudante. Sim. Na realidade, assim, os talibãs eles surgem quando houve a invasão soviética, na década de 70, 80, no Afeganistão, né? Eles vão ser motivados por um grupo, porque nesse mesmo período, quando acontece a Revolução Iraniana, o mundo muçulmano, de um modo geral, é tomado por um grande desejo de mudança. Né? Se eu considerar a revolução no sentido marxista, é quando você tem a revolução é quando você tem um grupo ocupando, quando o grupo chega ao poder em detrimento de outro, é uma revolução. Então, no caso do Irã, houve uma revolução e naquele momento começou a se questionar, por causa da revolução iraniana, alguns países começaram a questionar, alguns começaram a questionar a opressão de alguns países, como era o caso da Arábia Saudita. Na década no final dos anos 70, logo depois da Revolução Iraniana, né, no início dos anos entre 70 e pouco, 80, uma mesquita é tomada por estudantes sauditas que exigiam a deposição do rei, que eram os talibãs. Esses, né,
Dentre essas pessoas, tinha um que era o Osama Bin Laden. Quando os Estados... E eles tinham uma formação estratégica muito boa, eles eram bem formados. Eles tinham uma noção de poder, eles sabiam exatamente eles reivindicar e retirar. Quando houve a invasão soviética, os Estados Unidos se preocuparam. Então, eles é que levam o Bin Laden, esses talibãs, esses estudantes, para o Afeganistão, para começar um processo, a guerra contra a União Soviética, para retirar a União Soviética. Então, a origem dos talibãs, ela não é uma origem afegã. Eles são os talibãs da Arábia Saudita. Entendeu? Respondi a sua pergunta ou... Pelo que eu sei, o Talibã seria uma escola com sede no norte da Índia. Não sei se isso é correto. Não, o Talibã não é escola. Talibã são alunos, estudantes. O que você pode dizer, de repente, o que você pode dizer é um movimento político, porque a gente sabe que dentro do século XIX, vários movimentos políticos dentro do Islã surgem. Né? Nós temos dois grupos dentro do Islã, os sunitas e os xiitas. Né? Os xiitas são divididos em vários outros grupos, né? São vários. E os sunitas, não. No século XIX, o Muhammad Wahab, ele funda o primeiro movimento político ligado ao Islã, né, qual era a proposta? Era reconquistar as terras do tempo da Península Ibérica, né, reconstituir o califado. Então, esses wahhabistas, né, vão ser o primeiro movimento político do Islã. Começam a haver rupturas dentro desse grupo. Então, você vai ter, dos wahhabistas, vão surgir os jihadistas, os talibãs, não estou fazendo ordem cronológica não, tá? A Irmandade Muçulmana, a Al-Qaeda, os talibãs. Então, o Talibã, eu posso considerar, então, são movimentos políticos. Certamente, eles vão ter espaços locais, cidades, onde vai haver uma concentração. Mas não é uma escola, quer dizer, é um grupo político que está a serviço suni, né, para a propagação do Islã de uma maneira, a jihad, a guerra. Né? O próprio Wahab vai dizer o seguinte, são 5 pilares do Islã, ele considera 6. Né? Nós temos, para ser muçulmano, você tem que fazer a confissão de fé, jejuar no mês de Ramadã, rezar 5 vezes voltado para Meca, o zakat e, se possível, a peregrinação a Meca. Né? O Wahab vai dizer o 6º, a jihad, pegar na espada e impor a religião. Né? Então, para eles, o muçulmano tem que, obrigatoriamente, ser um jihadista no sentido, né, porque a palavra jihad, ela significa transformação interna como a externa. A externa é a imposição da religião pela guerra. É a guerra santa, sim. Tá? Então, por conta disso, esses grupos vão surgindo e o Talibã é um desses grupos ligados, né, eles fazem o que a gente chama, são movimentos do Islã político. Em relação quando eu coloco assim, o Islã é a religião que mais cresce no mundo, e isso assusta muito o Ocidente, se os muçulmanos fossem efetivamente unidos, não haveria espaço para ninguém. Né? Se nós pensarmos tudo tem a ver também com petróleo. Né? Quem é que são os grandes produtores de petróleo? São os países árabes muçulmanos. Isso é um dado. Quem é que controla esse petróleo? Não são os países árabes. É os Estados Unidos, é o capital ocidental. Né? Então, toda vez... quando eu falo também do puritanismo americano, somado a isso, apesar de os Estados Unidos serem um grande protetor de Israel, politicamente, os Estados Unidos são antissemitas.
A história do antissemitismo nos Estados Unidos é forte. E eles não querem os judeus ali dentro. Vamos lá, vamos para o seu país. Deixa a gente aqui em paz. Entendeu? Então, quando eles combatem a religião que mais cresce no mundo, eles estão combatendo não só o aspecto religioso, não só... aspecto religioso não estão nem aí para isso. Não é só a doutrina, mas eles estão combatendo o crescimento, a concentração do poder político num grupo que eles consideram subalternos. São dois, assim, o Islã é único, é um só. É o mesmo profeta, é o mesmo livro sagrado, é a mesma confissão de fé. A confissão de fé que eu faço é feita na Arábia Saudita, no Irã, no Afeganistão, por qualquer um que se diz muçulmano, né? O Alcorão que eu leio é o mesmo dos outros, né? Foi o que eu falei, os pilares são os mesmos. A cisão acontece após a morte do profeta, né? Quando você vai ter, aí a primeira grande cisão, quando você vai ter a burguesia não, mas as lideranças econômicas de Meca, como Mahmoud não tinha filho homem, ele prepara a sua filha, ele prepara o seu primo e genro para a sucessão. Ele prepara Fátima, ele prepara Ali para a sucessão. Eles eram seus legítimos herdeiros. Se fosse consigo pelo sangue. Pelos princípios da Arábia pré-islâmica, só sucedia o pai, o filho, homem, né? Então, as lideranças econômicas de Meca, né, vão dizer o seguinte: não vai ser nem o genro, nem a filha, né, nem o primo, genro, nem a filha. Por uma decisão que eles chegaram a um acordo, né, que começa o califado dos califas guiados. Serão 4. Né? Então, Abu Bakr assume o primeiro califado, quando chega, e aí começam as batalhas. Então, a grande cisão, então é o que eu falo, não há diferença, a diferença é uma questão de caráter político apenas. Né? Mas foi uma cisão movida por uma questão de poder político. Se você olhar a questão da fé, ela é a mesma. Então, se você falar assim, qual é o verdadeiro Islã, não existe. O Islã é único. Então, logo, se ele é único, a sua palavra sempre é a verdade, a palavra da verdade, com V maiúsculo, né? Então, não tem, né, essa divisão. Não, o que você tem, sim, depois você vai ter esses movimentos políticos que surgem, né? Alguns movimentos esotéricos, por exemplo, na linha Shia, surgem também, que colocam o Islã cada vez mais distante dessa questão política, ou seja, uma retomada dos princípios do tempo do profeta, né, dos princípios mais messiânicos, mais espiritualizados. O que você vai ter como parâmetro, você tem o Alcorão, que na minha opinião, ele é um grande livro, mas ele legisla, né, seria uma espécie de código penal, um código civil, vamos assim dizer, mas o que vai dar o suporte para o Alcorão são os ditos do profeta, né, os ditos de seus descendentes. Esses é que vão dar o suporte espiritual, que é o que você estava querendo saber, né, ao Islã. Então, o Islã é um. Esses movimentos, não tem como você parar, lamentavelmente, hoje, todas as nossas relações são relações políticas. Eu não estou falando da política partidária. Esse ato é um ato político. O Líbano é um país o Líbano é um país que tem 18 religiões. Então, dizer que o Líbano é um país muçulmano não é. Você pode, sim, com o censo de 1932, que foi o censo que foi a base da divisão de poder dentro do Líbano, havia uma maioria cristã, que era a maioria maronita.
Hoje, não se fez mais censo desde 1932 e não vai se fazer. No Líbano não existe censo, você tem estimativa. Segundo os últimos dados, há uma estimativa de hoje sermos a maioria libanesa ser muçulmana. Mas o Estado é um Estado sectário. Você tem 18 confissões religiosas, né? Então, para ser presidente tem que ser um cristão maronita, para ser ministro da Defesa tem que ser um cristão maronita também. Para ser presidente, para ser primeiro-ministro, tem que ser um muçulmano sunita. Para ser presidente do parlamento, tem que ser um muçulmano xiita. Dentro do parlamento, o parlamento é dividido de acordo com as confissões religiosas. O que aconteceu foi, após a Guerra Civil, a Constituição após a Guerra Civil, que termina em 1990, a Guerra Civil durou 15 anos, né? E a questão maior não era entre muçulmanos, as minorias muçulmanas com os cristãos, a questão maior era muito maior do que isso, né? Algumas representações religiosas aumentam o número de cadeiras no parlamento. Então, você vai pensar assim, o Líbano, a gente não pode falar no Líbano pensando o Líbano como um país muçulmano, porque a estrutura do Estado, ela é laica. Laica à moda árabe, né? É democrática à moda árabe. Todo mundo vota, mas o presidente... E não há nenhum interesse de que se mude isso. Eu sempre costumo brincar, eu tenho brincado muito ultimamente, né? Que o Mr. Fora Temer jamais seria presidente do Líbano, porque ele é ortodoxo. Os ortodoxos, eles conseguem 1 ou 2 ministérios, não mais do que isso. Primeira coisa, né? Eu prefiro não usar Estado Islâmico, eu prefiro usar grupo Estado Islâmico. Ou então, Daesh, né? Por quê? Porque quando a gente fala, a questão de semântica, isso é coisa de professor de língua, né? Quando a gente fala em Estado Islâmico, você está dizendo que existe um Estado, né, formado. Ele não é um Estado, né? E graças a Deus estão perdendo território, né? O exército sírio está retomando está retomando algumas cidades. O mesmo vai acontecer com o Iraque, e em breve eles serão exterminados daquela região. Mas eles vão para outro lugar, não se preocupe não. Lamentavelmente. A pergunta que você faz, como é que o muçulmano pode combater isso? Exato. Usando o que o Islã tem de melhor, a palavra paz. Salam. Né? Nós somos pacifistas. Né? Se você pega os ditos do profeta, se você pega os sermões de Ali ibn Abi Talib, você vai ver a reflexão acerca da paz, da resignação, da aceitação. Você vai fazer a guerra pela palavra, é pelas ações que a gente faz. Eu não preciso pegar, né, uma arma, sair atirando e dizer que eu sou muçulmana porque a minha fé diz isso. São as minhas atitudes, é o princípio básico da humanidade. Então, quando você vê, né, eu torno a dizer, há o Islã político, é esse Islã político que é um manipulador. É esse Islã político que incentiva grupos como o do Estado Islâmico, né? Que inclusive eles têm uma revista, né? Não sei se você sabe, o Estado Islâmico tem uma revista online que é esqueci o nome dela agora. E o número 2 ou o número 3 da revista era o Vaticano, o obelisco do Vaticano, e em cima a bandeira do Estado Islâmico, né? Aquela bandeira preta. Ali estava sendo dado o recado, né? E o título a manchete da revista é A Queda das Cruzadas. Então, eu acho que assim, a gente não pode, o que nós devemos fazer nas oportunidades, nos espaços que são dados, nós irmos, aceitarmos falar e mostrar, e não ficar também naquele discurso, né, muitas vezes pueril, né, muitas vezes inocente. Nós não fazemos a guerra. Não, todo mundo faz guerra. Agora depende do tipo de guerra que você faz. A gente pode fazer a guerra da palavra, né? As ações
mostrando ao que viemos, né? Mostrando as nossas ações, mostrando que a gente não anda, como lá o rapaz falou, com cinturão de bomba. Né? Então, por exemplo, eu faço um trabalho que eu sempre vou conversar com alunos de escola secundária, né? E eles, assim, né? Ah, mas como? Então, para justamente desmitificar essa imagem que a mídia nos coloca, né? Então, a única maneira que a gente tem de combater isso, como muçulmano, a única coisa que ele pode fazer, o verdadeiro muçulmano, é usar a palavra de paz, as suas ações, né? Não vamos também, né? Mas faz parte da história do Islã a guerra. Durante a vida do profeta foram inúmeras guerras, né? Mas de que forma eram essas guerras? É isso que tem que se perguntar, né? Não é degolando como acontece atualmente, né? O que a gente vê, a leitura pessoal que eu faço hoje, né, da situação que chegou, como é a Arábia Saudita que financia todos esses grupos radicais, né, o que eu vejo é uma guerra entre duas grandes nações, Arábia Saudita e Irã, que são dois grupos distintos dentro do Islã. E aí, o sucesso da Revolução Iraniana apavora as monarquias absolutistas, como a da Arábia Saudita. Entendeu? E aí, por isso que eles financiam esses grupos. Porque eles têm medo que essa ação pacífica, né, atraia, daí o Islã crescer. Uma ocasião eu estava na França, eu estava lendo um artigo, acho que saiu uma matéria, não me lembro, foi num jornal tipo Le Monde, não me lembro agora. E aí eram uma entrevista com mulheres, por que as mulheres se convertiam? E elas diziam com toda clareza, porque o homem dentro do Islã respeita a mulher mais que o ocidental, né? Porque a ideia do provedor, a ideia do chefe de família, né? Mas isso não quer dizer que essa mulher vai se anular. Não, ela vai ter um companheiro que é o que essa religião ensina. Então, por exemplo, a conversão feminina, na maioria das vezes, é por causa disso. Né? Porque a valorização da família, o Ocidente chegou a um ponto de que as instituições estão tão fragilizadas, e principalmente a instituição familiar, que você começa a buscar outros espaços. Quando você fala assim, o crescimento da religião evangélica no Brasil, por quê? O que está por trás disso? Porque os evangélicos estão ocupando o lugar do Estado, os líderes evangélicos. Porque o Estado foi omisso, o Estado não dá saúde, o Estado não dá educação. Você chega em qualquer comunidade carente, você vai ter um posto de saúde mantido por uma igreja evangélica. Quando o Estado Islâmico conseguiu se consolidar em algumas cidades no norte da Síria e no Iraque, principalmente no Iraque, onde eles se colocaram, né, porque o Estado falhava, não tinha vacina, não tinha saúde, não tinha educação, eles chegaram com isso. Então, por que, né, vamos mais próximos, por que o traficante consegue se estabelecer nas comunidades cariocas e ninguém o denuncia? Porque ele ocupa o lugar do Estado. Então, onde o Estado falha, a religião chega e se coloca e cresce, entendeu? É porque não existe espaço vazio. Não é, pois é, se tava, é que eu falo. Então, até, né, fazendo gancho com essa questão do espaço vazio, quando me chama, eu acho assim, até falar com adolescente, tem que ter paciência mesmo. Mas eu vou, por quê? Porque se eu não for, o outro vai falar errado. Então eu garanto que eu falo. Entendeu? E assim, eu